Hoje nós vamos ver a raiz dos problemas na família, né? Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. Mas nós vamos ler apenas até o versículo de número 3. Estaremos baseando principalmente no versículo 1, né? Tiago 4, 1 a 3 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. É o versículo 3, que Deus assim nos abençoe na leitura da sua palavra. Eu estou usando a versão NVI, né, a nova versão internacional, e eu acho que eu já falei num estudo que eu dei na escola bíblica, que o termo usado aqui no versículo 1 para paixões, e lá no versículo 3 para prazeres, é a mesma palavra, né? A mesma palavra traduzida, a origem que vem a palavra hedonismo. E o hedonismo, nós sabemos que nada mais é do que aquela tendência, né? Onde nós consideramos que o prazer individual e imediato é a finalidade da vida. Esse tem sido o problema, né? Esse tem sido uma das raízes com relação aos problemas que nós enfrentamos muitas vezes no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, principalmente a nível de família. Até agora nós estudamos ao domingo passado, né, a família no contexto do espírito, e nós aprendemos ali algo muito importante, né? Nós fomos até repetitivos com relação a isso, quando nós dissemos que nós não podemos dissociar espiritualidade da vida familiar, ou seja, espiritualidade da nossa vida cotidiana. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que todos nós queremos ser bons cristãos, né? Todos nós batalhamos, lutamos, e há uma preocupação de cada um de nós com relação a isso. E principalmente cristãos, né, ou crentes cheios do Espírito Santo. Mas dentro dessas ministrações que nós estamos fazendo, que são baseadas em estudos, que nós falamos de pregações do reverendo Augusto Nicodemos, numa das suas ministrações ele diz que nós podemos começar a sermos cheios do Espírito Santo, colocando em ordem, primeiramente, o nosso casamento, o nosso relacionamento com nossos filhos, nossos pais, e, consequentemente, como nós vimos, né, patrões com empregados, empregados com seus patrões, no contexto social onde nós vivemos, né? Então, nós vimos nesses últimos dias que nossa vida espiritual afeta diretamente o nosso casamento e a nossa família, ou qualquer que seja o relacionamento. E no domingo passado, nós vimos que o vertical ele está estritamente ligado com o horizontal. Quando algo está quebrado no horizontal, dificilmente nós podemos estar bem também no horizontal. E citamos aquele versículo lá, aquele versículo que Jesus fala sobre o trazer a oferta no altar, né? E se quando for levar a oferta no altar ali, lembrar que alguém tem alguma coisa contra a gente, deixar a oferta e ir lá resolver o problema e depois vir e apresentar a oferta. O que Jesus quer ensinar com isso? Que precisamos estar bem aqui para estarmos bem assim também, né? Então, irmãos, com isso nós vimos que há uma ligação profunda entre essas duas dimensões, né? Entre essas duas dimensões, ou seja, a vida cheia do Espírito e a vida no nosso dia a dia, vida familiar, vida social, em qualquer que seja o contexto onde nós
estejamos vivendo, né? Não tem como desvincular, não tem como desvincular essa realidade. Isso ficou bem claro, né? Está bem claro, inclusive, na passagem que nós temos estudado, quando o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 5, e alguns domingos atrás nós começamos a ver do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, né? Então, irmãos, a raiz dos problemas e da infelicidade de muitos casamentos, mesmo casamentos cristãos, é justamente a dureza do coração, né? Que é um pecado. É aquilo que nós vimos aqui do termo usado, né? Para paixões e para prazeres. O termo usado para que se escreve hedonismo, ou seja, cada um pensando apenas em si, não pensando no que em muitos aspectos, não pensando no que é dos outros. Eu estando sendo satisfeito, o importante é isso, o outro não tem tanta importância. E, inclusive, o próprio Jesus Cristo, né? Ele atribuiu a incapacidade dos cônjuges resolverem os seus problemas e suas diferenças no relacionamento, principalmente a nível de casamento, a nível de família, e recorrendo aí ao rompimento do relacionamento, ele diz que isso tudo por causa da dureza do coração. Quando ele é questionado, é perguntado, Mateus capítulo 19 de Mateus, quando ele é questionado a respeito de separação, a respeito de divórcio, quando ele é questionado, ele responde isso, né? Lá no capítulo 19 de Mateus, versículo 3 em diante, diz que alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Aqui usa somente o homem divorciar-se da sua mulher, porque a cultura da época, a mulher não era tão considerada, não era tão contada, né? Não era contada. E o versículo 4 diz que Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Versículo 8 diz o seguinte: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio, né? Quer dizer, o que Jesus está dizendo, Deus não instituiu isso daí, né? Não foi assim desde o princípio, é por causa da dureza do coração de vocês. Então, irmãos, uma das principais raízes, né, dos problemas enfrentados a nível de família, a nível de casamento, a nível de qualquer tipo de relacionamento, é a dureza do coração, né? É a dureza do coração. E nós vemos nas Escrituras as constantes, né, as frequentes exortações dos escritores sagrados, principalmente dos apóstolos, quando eles chamam a atenção. E geralmente essas exortações eles começam com a gente, né, como marido. Uma das primeiras exortações que a gente encontra é com relação, justamente, como eu disse, aos maridos, né? E qual que é a exortação? Para que os maridos amem as suas esposas. E de que maneira? De que maneira? O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz qual que é essa maneira.
E diz: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, o apóstolo João diz que de que maneira que nós, como maridos, podemos amar as nossas esposas? Não apenas, né, de boca, mas em ação e em verdade. São maneiras que nós podemos expressar, né? E as exortações às esposas, geralmente a exortação às esposas é que elas se sujeitem aos seus maridos. De que maneira? No texto que nós estudamos lá de Efésios capítulo 5, lá no versículo 22, o apóstolo Paulo diz que é como ao Senhor, né? Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. É claro que nós já vimos também algumas questões com relação a isso. Então, irmãos, essas orientações, essas exortações indicam que os cristãos casados, eles devem estar sempre alertas contra o quê? Contra o egoísmo, que é, né, olhando somente para si mesmo, contra a rebeldia, muitas vezes, de um para com o outro, e através disso nós demonstramos também uma rebeldia contra Deus, porque não nos sujeitamos aos princípios estabelecidos por Ele em Sua palavra, contra o orgulho do nosso coração, né? O nosso coração orgulhoso, às vezes alguma coisa que nos acontece, nós ficamos alimentando aquilo ali, um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, e isso vai minando, né? Isso vai minando por causa do quê? A dureza do coração, o orgulho do coração. E isso, então, né, vai minando a paz e a felicidade do casamento, né? E, infelizmente, vai quebrando essa paz, essa felicidade. Muitas coisas vão acontecendo. Então, pela palavra que nós temos visto, né? Nós entendemos, pela palavra que nós temos visto, ouvido, lido, nós somos convencidos de que boa parte dos problemas, né, boa parte das angústias, boa parte das tensões que nós enfrentamos no nosso dia a dia, boa parte dos problemas, das angústias e das tensões que acontecem na família, no nosso relacionamento, são fruto do nosso próprio pecado. Muitas vezes nós apontamos o erro, o pecado do outro, da pessoa com quem nós convivemos, mas nós esquecemos de olhar para o nosso próprio pecado, né? Então, isso começou desde lá do Éden. Capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que quando o homem peca, né? Quando o homem peca, que Deus desce até ali o jardim para estar com eles, e quando eles ouvem a voz de Deus, eles fogem, se escondem entre as árvores do jardim, e Deus pergunta, né, o que aconteceu, e ali começa a questão de um não assumir a sua culpa e jogar a culpa para cima do outro, né? Adão diz: a mulher que o Senhor me deu. De uma forma indireta, ele está dizendo: a culpa é do Senhor. A mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e veio e me ofereceu. Aí a mulher não assume a sua culpa e diz: não, foi a serpente. E nós vemos ali que ali começam as intrigas, né? A culpa é sua, não, né? A culpa é sua, a culpa é sua. Ninguém assumiu a sua culpa, sempre apontando e jogando a culpa para cima, a responsabilidade, a culpa para cima do outro, né? E nós vemos então as consequências disso, o que isso veio a acontecer, né? Deus multiplicando sobremodo os sofrimentos da mulher na sua gravidez, né? Ela dando à luz em meio de dores. O desejo dela algumas brincam, esse é o meu castigo, né? Que o meu desejo, por causa do pecado, ele se tornou o do marido, e Deus fala: e ele te governará. Aqui Deus estabelece o governo da família para o homem.
E quando o homem deixa de exercer esse governo, está fora dos princípios de Deus. Os mais antigos brincavam que em casa que mulher manda, até o galo canta fino. Não questão de mulher mandar, o homem mandar, mas porque o homem abriu mão, o homem deixou, o homem está abrindo mão dessa responsabilidade que é dele, Deus instituiu, as Escrituras instituem sobre ele. E daí as mulheres têm que assumir, né, acaba assumindo a liderança, o controle, e se elas não fizerem isso, aí o negócio bagunça um pouco mais, né? Então, a própria natureza, a própria terra, irmãos, foi amaldiçoada por causa dessa situação do homem, por causa do pecado do homem. Mas, infelizmente, nós nem sempre nós estamos prontos a admitir que nós temos, né, que a situação está do jeito que está muitas vezes, porque nós temos uma parcela de culpa. Quando ambos os lados reconhecerem e buscarem uma solução diante de Deus, em humilhação, em oração, né? Ou buscarem a ajuda de pessoas que poderão estar junto, orando, orientando, ajudando, chorando junto. Isso é importante também. As coisas poderão mudar. Então, uma das principais raízes dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento como marido, mulher, pais e filhos, filhos com pais, é por causa da dureza do nosso coração. Nós temos que reconhecer, precisamos reconhecer. E nos humilharmos diante de Deus. Reconhecermos, pedimos perdão, buscarmos a cura, nos reconciliarmos, e Deus vai fazer a sua parte. Irmãos, que Deus nos abençoe. No próximo domingo a gente continua, no próximo domingo eu pretendo falar alguma coisa sobre as muitas desculpas que são usadas, né? Diante da situação, dos problemas que nós vivemos, das crises, dos problemas que nós vivemos muitas vezes. Então, no próximo domingo nós vamos dar continuidade a esse assunto. Nós vamos ver algumas desculpas que são usadas, mas que são desculpas que não têm fundamento nem base bíblica. São desculpas para tentar, que nós usamos como defesa para não assumirmos muitas vezes as nossas culpas. Amém? Que Deus nos abençoe nessa primeira palavra com relação a esse assunto, a essa subdivisão que nós começamos a falar hoje. Amém.